Tire as mãos do paciente ou você. Demitido. O grito do administrador ecoou pela UTI, silenciando bip monitores. Lisa, uma enfermeira com 20 anos de experiência. Ela atendeu ao pedido, sem hesitar. Permaneceu de pé. Entre os seguranças do hospital e o homem inconsciente, com aparência de sem-teto, em cama 4, segurando uma seringa de adrenalina como uma arma. Eles pensaram. Ela estava tendo um colapso nervoso. Eles pensaram ela estava arriscando sua carreira por um vagabundo. Eles estavam errados. Como o segurança lançou-se para arrastá-la para fora do prédio, o telefone na recepção não apenas toque. Gritou. E a voz na outra ponta não era um médico. Era o Pentágono. E eles tinham uma única ordem. Não. Deixe aquela enfermeira sair do quarto. A chuva em Washington DC. Existe uma maneira de lavar afastando as pretensões da cidade. Numa noite de terça-feira de novembro, ruas escorregadias em frente ao Hospital St. Jude. O centro refletia as luzes estroboscópicas vermelhas de ambulâncias, mas lá dentro havia ar estéril, frio e com um leve cheiro de água sanitária e café velho. Lisa Bennett ela ajustou o uniforme. Ela tinha 45 anos. Mechas grisalhas surgindo prematuramente suas têmporas, emblemas de honra de 2 décadas no pronto-socorro. Ela tinha já vi de tudo. Tiros entre gangues, colisões de vários carros, overdoses e o falecimento silenciosos e dolorosos dos idosos. Ela era a enfermeira-chefe de turno da noite. Um título que significava que ela era efetivamente o capitão de um navio afundando e enviar um navio toda vez que a lua aparecia. Atenção! O rádio da triagem instalou. Homem de aproximadamente 60 anos encontrado inconsciente em um beco na rua 14. Sem documento de identidade. Hipotérmico, bradicárdico. A pressão arterial está caindo. Pelo chão. Lisa suspirou, estalando os dedos. Em um par de luvas de nitrilo azuis. Trauma vaga 3 está aberta. Vamos colocá-lo lá dentro. Os paramédicos irromperam pela porta dupla. Portas, a maca chacoalhando ruidosamente. O homem na foto parecia um fantasma. Estava emaciado, sua pele translúcida cinza coberta por camadas de sujeira molhada a lã. Uma barba espessa encobria a maior parte de seu rosto e o cheiro de bebida barata e a poeira do beco emanava dele. John Doe, o paramédico, um rapaz jovem chamado Kevin, ofegavam enquanto transferiam para o cama de hospital. Encontrei-o atrás de uma container de lixo. Parece exposição típica. Misturado com intoxicação alcoólica. Ele está quase não responde. Dr. Greg Miller, o médico responsável. Naquela noite, caminhei até lá tomando um gole de uma bebida energética. Miller era jovem, arrogante e mais preocupado com suas estatísticas mais do que sua maneira de lidar com os pacientes. Ele olhou de relance para o paciente e franziu a testa. Nariz. Ótimo, murmurou Miller. Outro viajante frequente. Faça um exame toxicológico. Quente. Cubra-o com alguns cobertores e estacione-o no corredor, assim que ele estiver estável. Precisamos a sala de emergência para casos reais. Ouvi dizer. Vai haver um engavetamento na rodovia. Dentro. Liz olhou para o homem. Algo não me pareceu certo. Ela havia tratado centenas de pacientes sem teto. Ela sabia os sinais de alcoolismo crônico, os estragos da vida nas ruas. Mas enquanto ela cortava tirar o casaco encharcado do homem para prender-o, ela reparou nos eletrodos do ECG e em suas mãos. Sim, eram insensíveis, mas não da mesma forma.
de um trabalhador braçal ou de alguém que vive áspero por décadas. Os calos eram específicos, posicionado ao lombo do dedo indicador e a palma da mão. Doutor, disse Lisa, dela voz estável. Sua frequência cardíaca é de 38. Isso não é apenas frio. É um bloqueio. Ele está bêbado, Lisa, disse Miller, virando-se. Fui verificar um gráfico. Fluidos e cobertor térmico. Retire-o em 10 minutos. Lisa não se mexeu. Ela pegou um par de tesouras e continuou cortando o homem camisa. Foi aí que ela viu. Não era uma tatuagem. Era uma cicatriz, mas não era uma. Ferimento aleatório decorrente de uma briga de faca ou de queda. Correndo verticalmente pelo centro em seu peito havia uma linha tênue e irregular, uma cicatriz de estenose resultante de cirurgia cardíaca aberta. Mas ao lado, logo abaixo da esquerda caixa torácica, era um aglomerado de 3 pequenas marcas circulares enrugadas, ferimentos de bala, curado, antigo, mas distinto. Kevin, Lisa perguntou ao paramédico que estava arrumando suas coisas, você encontrou algum pertence? Alguma coisa em só isso, disse Kevin, jogando um pequeno saco plástico encharcado em balcão. Estava agarrado em sua mão. Nós teve que abrir os dedos dele à força. Lisa escolheu abriu a sacola. Dentro havia um único objeto enferrujado. Placa de identificação. Sem nome, sem número de segurança social. Número, apenas uma sequência de números, 8.910 alfa. E abaixo disso, uma frase em latim. Mal legível através da ferrugem. Vigília eterna. Eternal vigilância, Lisa sussurrou. Ela olhou para trás, para o paciente. Seus olhos se abriram lentamente. Eles não eram os olhos amarelados e turvos de um bebedor crônico. Eles estavam perfurando azul aço, aterrorizado e lúcido. Ele agarrou o pulso de Lisa com uma força que foi surpreendentemente forte para um homem à beira da morte. Não deixe que eles façam isso. Ele ofegou, sua voz. O som é como de cascalho se moendo. O arqueiro está em perigo. Senhor, você está no Saint Jude. Você está seguro. Lisa te acalmou. Ele, tentando gentilmente afastar sua mão. Para verificar seu pulso. Não. Ele tentou se sentar. Os monitores subiram, mas desabaram de volta. Gritando enquanto sua frequência cardíaca caía para 30. Escute, protocolo de enfermagem código preto whisky 6. O Dr. Miller enfiou a cabeça. De volta para dentro. Lisa, por que ele ainda está no Bahia? Temos um ferimento de bala há 3 minutos, saiam daqui. Movam-no. Ele está programando, Greg. Lisa, ele se irritou, deixando de lado a formalidade. Ele não é um bêbado. Veja esta esternotomia. Olhe para esses ferimentos. Ele está sussurrando. Códigos militares. Miller zombou, caminhando. Totalmente dentro da sala. Códigos. Ele está delirante devido à hipotermia e retiradas. O Whisky 6 parece ser barato, marca de bebidas alcoólicas. Promovam um dos atropene e tirem ele daqui. Eu preciso desta cama. Liz olhou para o monitor. O homem, o ritmo era caótico. Coração tirdere bloqueio. Ele precisava de um marca-passo ou algo assim. No mínimo, estimulação externa imediata. Se o tivessem transferido para o corredor, ele estaria morto em 10 minutos. Eu não estou movê-lo, disse Lisa. Miller parou. A sala ficou em silêncio. As outras enfermeiras estavam ocupadas preparando os acessos intravenosos quando travei. Com licença.
O rosto de Miller se fechou. Eu disse que não. Movê-lo. Ele é instável. Se o movermos, ele morreu. Agora ele precisa de dispositivos de estimulação cardíaca. Lisa. Miller se aproximou, sua voz baixando o tom para um sussurro perigoso. Você é uma enfermeira. Eu sou o médico. Estou dizendo você que esse homem é um desperdício de recursos para uma noite em que estamos prestes a ser detonado. Ele é um caso de não ressuscitar, DNR, prestes a acontecer. Remova-o daqui ou você receberá uma advertência por escrito. Por insubordinação antes do seu turno termina. Liz olhou para o homem na cama. Seus olhos estavam revirando, mas sua mão. Ele ainda segurava firme a blusa do uniforme dela. Lisa não era apenas uma paciente. Lisa tinha um irmão que serviu em Fallujah. Ela sabia o olhar de um soldado que ainda lutara uma guerra, mesmo que essa guerra fosse dentro da própria cabeça. Me escreva, Lisa. Disse, virando as costas para o médico. Ela rasgou a embalagem do produto externo. Almofadas de estimulação cardíaca. Deck, pegue o carrinho de emergência. Comece a marcar o ritmo a 70 batidas por minuto. Miller ficou furioso. Ele bateu com força no chão. Coloque a prancheta no balcão. Ótimo. Você quer bancar o herói. Faça isso sozinho. Mas quando a administração vier aqui pergunte por que uma sala de emergência está bloqueada por um John Doe durante um evento com múltiplas vítimas, estou dizendo a eles que a decisão foi sua. Ele saiu furioso. Lisa não o viu sair. Ela colocou os eletrodos no peito do homem. Seu corpo estremeceu quando a eletricidade o atingiu. O monitor estabilizou. Tum. 70 batidas por minuto. Quem você está? Ela sussurrou para ele, enxugando uma mancha de lama em sua testa. O homem não respondeu. Ele estava inconsciente novamente. Mas no bolso de seu esfarrapado calças, despercebidas pelos paramédicos, um pequeno dispositivo preto aproximadamente do tamanho de um chaveiro começou a piscar lentamente, luz vermelha silenciosa. Lisa ainda não sabia, mas ela tinha acabado de ativar um sinalizador, e as pessoas quem veio para responder não foram os médicos. 1 hora havia se passado. O caos. Dr. Miller havia previsto que chegaria na forma de um engatilhamento de 4 carros na I-95. O pronto-socorro era uma zona de guerra. Maçãs enfileiravam-se pelas paredes. Corredores. As enfermeiras corriam com bolsas de sangue negativo. E o ar estava repleto dos gritos dos feridos. Em meio a tudo isso, Lisa Bennett estava de guarda na sala de emergência 3. Ela tinha estabilizou o John Doe. Ela havia começado um gotejamento de dopamina para manter seu sangue, a pressão aumentou e o envolveram em um vestido nu. Abraçador para elevar sua temperatura corporal. A cada 10 minutos ela verificava seus sinais vitais. A cada 10 minutos, o Dr. Miller lançava olhares furiosos para ela do outro lado da sala de emergência, mas ele também estava muito ocupado. Soterrados nos novos casos de trauma para intervir fisicamente. Mas Miller não tinha feito isso. Esquecido. Ele havia feito uma ligação. Às 2h15. Às 10 horas da manhã, as portas duplas do pronto-socorro se abriram. Aberto, não para um paciente, mas para Karen Allovey. Karen era do hospital. Administradora de plantão. Ela era uma mulher que via a medicina através das lentes de planilhas e cláusulas de responsabilidade. Ela usava um blazer impecável cor creme que parecia repelir a sujeira do pronto-socorro,
e seus saltos tilintaram com força no chão de linóleo. Parece um relógio ticando. Flanqueando-a estavam dois homens grandes em uniforme. Mike Reynolds, o chefe de segurança hospitalar, e uma nova guarda. Lisa não sabia. Liz os viu chegando. Ela moveu-se instintivamente entre a porta e a cama da paciente. Lisa, disse Karen, sua voz transbordando falsa doçura que ela mal conseguiu disfarçar sua irritação. Doutora Miller, isso me diz que temos um problema. Temos um paciente, corrigiu Lisa, cruzando os braços. Estado crítico. Arritmia cardíaca grave, hipotermia. Karen olhou de relance para a prancheta pendurada aos pés da cama. John Doe, não. Seguro, sem documento de identidade. E de acordo com o doutor, a triagem familiar o avaliou como não urgente antes de você se apropriar disso. Quarto. Ele foi diagnosticado erroneamente, disse Lisa. Firmemente. Ele tem ferimentos antigos de bala, uma esternotomia. Ele estava sussurrando coisas militares. Códigos. Este não é apenas um homem sem teto, Karen. Ele é um veterano. Talvez especial. Ele precisa de um leito de UTI e de uma consulta de cardiologia. Karen deu uma risada. Um som seco e humilhante. Códigos militares. Lisa, escute você mesmo. Você tem trabalhado dobrado. Turnos. Você está exausto. Dr. Miller diz que o homem é um alcoólatra que sofre de alcoolismo. De alucinações. Precisamos deste quarto. Agora. Ela fez um gesto na direção de Mike Reynolds. Mike, por favor, ajude o Sr. Du a entrar em uma cadeira de rodas e acompanhá-lo até a sala de espera. Área. Se ele ainda estiver aqui pela manhã, podemos ligar para os serviços sociais. Ele está sob os cuidados de um assistente social. Marca-passo, gritou Lisa, com a voz embargada, chamando a atenção dos vizinhos. Enfermeiras. Você o desconecta do coração dele para... Você está me pedindo para matá-lo. Eu peço que siga o protocolo. Karen, ela estalou os dedos, e sua máscara agradável caiu por terra. Este hospital é uma empresa, Lisa. Nós não pode destinar uma sala de emergência a uma instituição de caridade. Caso em que temos segurado o pagador paciente sangrando no corredor. Agora, saia da frente ou eu vou pegar o Mike. Te remover. Mike Reynolds olhou desconfortável. Ele conhecia Lisa há 10 anos. Ele sabia que ela era a melhor enfermeira em o prédio. Lisa, disse ele suavemente, dando um passo à frente. Vamos lá, não faça isso. Que coisa feia. Deixa a gente só tirar ele de lá. Liz olhou para o paciente. Sua cor era apresentando uma leve melhora, com os cabelos grisalhos voltando a um rosa pálido. Ele lutava para viver. Ela não podia abandoná-lo. Não, disse Lisa. Disse. Ela enfiou a mão no bolso e ela tirou uma seringa de epinefrina. Tinha guardado antes, destampando. Era blefe. Ela jamais faria mal. Qualquer um. Mas ela precisava que eles hesitassem. Sou o defensor do paciente para este caso. Mudança. Estou declarando este paciente instável para transporte. Se você tocar para ele, vou apresentar uma denúncia em nome do paciente. Colocar em perigo e agredir alguém profissional da área médica. Você está demitido. Karen disse imediatamente. As palavras ficaram suspensas no ar. O ar, frio e definitivo. Você está aliviado. Dever, Lisa. Com efeito imediato.
Mike, tire-a daqui. Mike suspirou. Sinto muito, Lisa. Ele se lançou para a frente. Aconteceu muito rápido. Lisa tentou impedi-lo, mas o novo guarda agarrou de atrás, prendendo seus braços. A seringa caiu no chão com um estrondo. Sai de cima de mim! Lisa gritou, lutando contra o aperto do guarda. Você está matando ele. Verifique as etiquetas dele. Confira o número. Tire-o de lá. Da cama, ordenou Karen, apontando para o homem inconsciente. Mike se moveu para o ao lado da cama. Ele estendeu a mão para os eletrodos do marca-passo. Preso ao peito do homem. Você não vai. Desafio, gritou Lisa, com lágrimas de frustração no rosto. Ardendo em seus olhos. Ele é um soldado. Ele é um herói. Mike hesitou, com a mão pairando sobre os fios. Ele olhou para o peito do homem. Ao ver as cicatrizes que Lisa havia mencionado, há ferimentos de bala, a estenotomia irregular. Ele fez uma pausa. Mike. Karen gritou. Faça isso ou você é o próximo. Mike cerrou os dentes. Ele estendeu a mão para o interruptor de desligar do marca-passo externo. Ruído. O som foi chocante. Não era o chiurear de um celular ou o som característico dos telefones fixos do hospital. Era o vermelho telefone, um telefone rotativo pesado e arcaico que sentou-se na recepção principal do pronto-socorro. Era uma linha direta instalada durante o frio guerra por emergências de defesa civil. Em 20 durante anos, Lisa nunca tinha ouvido tocar. Todo o pronto-socorro pareceu congelar. Ring! A secretária da unidade, uma jovem chamada Jéssica, olhou para o telefone horrorizada. Ela o pegou com a mão trêmula. Emergência do hospital St. Jude. Ela deu um gritinho. Ela escutou por um segundo. Seu rosto. Branco pálido. Ela olhou para cima, seus olhos ampla, fixando-se em Karen e nos seguranças. Senhora, chamou Jéssica. Ela saiu, com a voz trêmula. Você precisa. Aceite isto. Estou ocupado lidando com um funcionário desonesto, gritou Karen, não. Olhando para trás. Leve uma mensagem. Não, senhora. Jéssica se levantou, segurando o receptor, saiu como se fosse uma granada prestes a explodir. Você não entende. Eles disseram que são do Pentágono. Karen congelaram. Os seguranças afrouxaram a trava. Eles seguraram Lisa levemente. Pentágono. Karen zombou, embora sua voz vacilou. Isso é uma pegadinha. Quem é isso? Ele disse. Jéssica engoliu em seco. Ele disse que seu nome é General Marcus Vance. Presidente do Estado-Maior Conjunto, e ele quer saber por que o rastreador GPS pôs o Coronel Arthur Banks estacionário na nossa sala de emergência. Lisa sentiu o sangue. Correram até seus ouvidos. Ela olhou para o homem. Na cama. Arthur Banks. Karen caminhou. Ela foi até o telefone, seus saltos clicando. Agora mais devagar. Ela pegou o telefone. Isto é Karen Alovay, do hospital. Administradora, disse ela, tentando soar autoritativo. Houve uma pausa. A voz na outra extremidade da linha estava tão barulhenta que Lisa podia-se ouvir o latido do comando mesmo de longe. A 3 metros de distância. Senhorita Alovay, a voz trovejou. Você tem um altamente condecorado, um ativo distinto sob sua custódia. Ele é crítico.
Se o coração daquele homem parar batendo por um segundo sequer enquanto ele está sob seus cuidados, terei os cuidados médicos necessários. A junta revogará sua licença, e então eu fará com que o FBI o prenda por traição. Fui claro. Da Karen abria a boca, mas nenhum som saiu. Então, prosseguiu o general, coloque o enfermeira ao telefone, aquela que ativou o sinalizador. Lisa Bennett. Karen virou-se lentamente, com um rosto da cor de cinzas. Ela estendeu o telefone em direção a Lisa, que ainda estava sendo mantida em cativeiro pelos seguranças. É para você, sussurrou Karen. Mike Reynolds imediatamente soltou Lisa, dando um passo para trás como se ela fosse radioativo. Lisa endireitou-se. Esfoliante, esfregou os braços doloridos e caminhou até a mesa. Ela pegou o pesado vermelho receptora. Esta é Lisa, disse ela, sua voz trêmula, mas clara. Senhorita Bennett, a voz do general suavizou-se instantaneamente. Este é o general Vance. Vocês estão monitorando o coronel Banks? Sim, senhor. Ele tem um bloqueio cardíaco de 3º grau. Eu estou monitorando externamente seu ritmo cardíaco a 70 bpm. Ele está estável por enquanto, mas precisa de um leito de UTI. E a cirurgia? A administração estava tentando dispensá-lo. Dispensá-lo. O general soltou uma risada sinistra. Senhorita Bennett, olhe pela janela. Lisa franziu a testa. Ela esticou o cordão e olhou pela janela encharcada de chuva da entrada do pronto-socorro. Acima do som do ao ouvir a chuva, ela ouviu um som novo. O batida rítmica e forte de rotores. Inundação, luzes cortam a escuridão. Não um helicóptero ambulância. Estes eram pretos, enorme. 3 helicópteros Blackwell. Estavam descendo para o gramado do hospital, suas correntes descendentes curvando as árvores em metade. A cavalaria chegou, Lisa. General Vance disse, não deixem ninguém tocá-lo, até que meus homens estejam lá dentro. Você está dentro. Comando daquela sala até que eu diga caso contrário. Se o administrador a louva e se ela lhe der algum problema, diga-lhe que ela pode explique isso ao fuzileiro naval dos Estados Unidos. Corpo de Fuzileiros Navais. Liz olhou para trás, para Karen, que estava tremendo perto do balcão. Ela olhou ao Dr. Miller, que estava se escondendo atrás de um estante de gráficos. Lisa sorriu. Entendido, general. Eu o peguei. Ela desligou o telefone. Telefone. Ela se virou para Mike Reynolds. Mike, disse ela calmamente. Guarde o porta. Ninguém entra na sala de trauma 3 sem a minha permissão, especialmente não dela. Ela apontou para Karen. Mike assentiu com a cabeça. Um respeito recém-descoberto surgiu em seus olhos. Ele se moveu até a porta, cruzou seus braços enormes, e lançou um olhar furioso para o próprio chefe. Você ouviu da senhora? As portas duplas da sala de emergência explodiu. Mas desta vez, não foi. Paramédicos. Era uma equipe de 6 homens em equipamento tático completo, fuzis baixos, em movimento. Com uma precisão aterradora. O verdadeiro drama estava apenas começando. O silêncio que caiu sobre a sala de emergência foi mais pesado do que os aventais de chumbo usados em radiologia. 6 homens, vestidos de preto. Equipamento tático sem outras insígnias do que um discreto remendo da bandeira americana em seus ombros, abertos em leque no sala. Seus movimentos eram fluidos, silencioso e terrivelmente sincronizado. Eles não pareciam equipes da SWAT da polícia. Eles se moviam como predadores entrando em uma clareira.
O homem da ponta, um gigante. Figura com uma cicatriz atravessando seu sobrancelha, baixou o rifle, mas não proteja-o. Ele examinou a sala. À esquerda, certo, alto, baixo, antes que seus olhos se encontrassem em cima de Lisa. Segura, ele latiu para o seu fone de ouvido, ativo localizado. Sinais vitais. Presente. Ele marchou direto para a enfermaria. Estação, ignorando Karen Alovey, que estava se pressionando contra o arquivo-armários como se tentassem se fundir com o metal. O soldado parou em frente a Lisa. De perto, ela podia ver que os olhos dele estavam cansados, mas afiados como vidro quebrado. Senhora, disse ele, em voz baixa. Estrondo. Sou o Capitão Reis, primeiro especial. Destacamento Operacional Delta das Forças. Você é Bennett. Sou. Lisa disse. Ela ficou surpresa por sua voz não ter falhado. Ainda segurava o telefone vermelho receptor, embora a linha tivesse ficado muda. Bom trabalho, disse Reis. Ele olhou para o homem inconsciente em trauma 3. Ele é ele. Estável para transporte. O pássaro está no gramado, mas a tempestade está se aproximando rapidamente. Temos talvez uma janela de 5 minutos antes o teto desce muito para permitir a decolagem. Lisa balançou a cabeça negativamente imediatamente. De jeito nenhum. Ele está se segurando por um fio. Estou controlando externamente, mas o coração dele é irritável. A vibração de uma decolagem do helicóptero por si só poderia enviá-lo para lá. Em fibrilação ventricular. Se você remova-o agora, você está transportando um cadáver. Reis franziu a testa, dando um toque em seu fone de ouvido. Comando, aqui é Bravo 1. A enfermeira diz. A embalagem é muito frágil para ser transportada. Aconselhe. Ele ouviu por um momento, seu aperto na mandíbula. Cópia. Nós seguramos o chão. Ele se virou para o quarto, levantando a voz dele. Atenção, pessoal. Isto. A instalação encontra-se agora sob regime temporário. Jurisdição do Departamento de Defesa. Ninguém sai. Ninguém entra. Todos os celulares estão no balcão agora. Se você tenta fazer uma chamada, enviar uma mensagem de texto ou ao postar nas redes sociais, você será detida. Você não pode fazer isso. Karen Alovey de repente encontrou sua voz. Ela afastou-se do armário, alisando sua saia, tentando evocar a autoridade que ela exercia com tanta eficácia contra zeladores e enfermeiros juniores. Isto é um hospital privado. Você não tem direito para tomar o controle do meu pronto-socorro. Exijo ver o mandado. O Capitão Reis olhou para ela com o desinteresse que alguém poderia demonstrar por meio de uma tagarelice. Chihuahua. Senhora, o homem naquela cama é classificado como nível 1. Se ele morrer por causa você queria ver a papelada, eu não vou mostrar. Preciso de um mandado. Vou precisar de uma pá. Karen deu um suspiro de espanto, o rosto corando intensamente. Vermelho manchado. De repente, o alarme no trauma 3 soou. Gritou, um grito agudo e contínuo baleia que todo profissional médico dreadlocks. Lisa se virou bruscamente. Ele está programando. Ela correu de volta para o quarto, atordoada. Logo atrás dela. O monitor era uma bagunça caótica de linhas onduladas. V&B Lisa gritou, Mike, saia da frente. Beck, carregue as raquetes. 200 joias. O Dr. Miller, que estava encolhido perto do armário de suprimentos, não se moveu.
Ele estava olhando fixamente para os rifles do soldado, paralisada de medo. Doutora Miller, Lisa gritou. Preciso de você na liderança da cama. Ele precisa de uma via aérea. Miller balançou a cabeça. Sua cabeça e suas mãos tremiam violentamente. Eu não consigo lidar com as armas. Eu não consigo trabalhar assim. Isto. Livre-se, gritou Lisa, batendo a porta. Remos no peito do coronel Bend. O corpo convulsionou. O monitor reiniciou. Linha reta. Depois, uma linha irregular. Depois, o caos. De novo. Ainda na VIB, disse Lisa, a dela. Coração batendo forte contra as costelas. Carregando novamente. 300 joias. Miller, Tag, vem aqui o entube. Ou então ajude. Deus, eu testemunharei contra ti. Sua audiência de negligência. Miller tropeçou. Para a frente, parecendo que ele estava prestes a vomitar. Ele agarrou o laringoscópio, mas suas mãos tremiam tanto que ele nem sequer conseguiam abrir a boca do paciente. A lâmina de metal bateu com força contra os dentes do coronel Banks, lascando um deles. Pare! Lisa gritou. Ela empurrou o médico à parte. Foi o fim da carreira dele. Mover. Uma enfermeira deslocando fisicamente uma médica durante uma parada cardiorrespiratória, mas ela não cuidado. Capitão Reis, disse Lisa, não. Ela olhou para cima enquanto pegava a sacola de munição. Respirar manualmente pelo paciente. Faça algum dos seus homens tem treinamento médico. Sargento Core. Gritou Reis. Um homem atarracado soldado com mochila pesada correu para a frente, 18 Delta, senhora, médica de combate. Abram as vias aéreas imediatamente, ordenou Lisa. Miller é inútil. O soldado não disse isso. Ele hesitou. Passou o rifle para o outro lado. De volta, movido com precisão, e dentro 10 segundos tinha um tubo no coronel Garganta. Bons sons respiratórios, Core denunciado. Carregando, gritou Lisa. Livre. Tumulto. Silêncio. A sala ficou em silêncio. Respiração. Até Karen Olova estava observando. Sua boca entreaberta. Bip bip bip. Ritmo sinusal. Estava fraco, mas estava. Estava lá. Ele voltou. Lisa suspirou aliviada. Enxugando o suor da testa com a mão no ombro. Mas o marca-passo externo não chega. Os eletrodos estão queimando a pele dele. E a conexão é instável. Ele precisa de um fio de marca-passo transvenoso temporário. Ela penetrou seu coração imediatamente. Olhou para o Dr. Miller. O médico estava encostada na parede, pálida e ele estava suando. Não tinha condições de se apresentar. Um procedimento delicado e invasivo. Não consigo. Faça isso, sussurrou Miller. Eu não sou um cardiologista. Não temos uma cardiologista, Lisa disparou. A de plantão são 40 minutos lá fora, nesta chuva. Liz olhou para a bandeja de instrumentos. Ela já tinha visto o procedimento ser realizado 100 vezes. Ela conhecia a anatomia. Ela sabia os riscos. Mas ela era enfermeira. Se ela cortasse um paciente, ela não estava apenas arriscando a sua própria saúde. Licença. Ela estava arriscando a prisão. Ela olhou para o coronel Banks. Seu rosto estava inerte, indefeso. O homem que lutou por seu país, que carregou cicatrizes de tortura, iria morrer devido à burocracia hospitalar e a médico covarde.
Lisa agarrou o esterilizado avental e luvas. Enfermeira Bennet, Karen Alova rangeu ao sair da porta. Se ao pegar esse bisturi, você terminou. Você não é cirurgião. Você será acusado de agressão e bateria. Lisa fez uma pausa, o bisturi pairando sobre o kit. Capitão Reis, ele se colocou entre Lisa e Karen. Colocou a mão na arma, não desenhando, apenas deixando descansar ali. Senhorita Lovey, disse Reis calmamente, sob o Código Uniforme de Justiça Militar em zona de combate. Promoções em campo são autorizadas a garantir o sucesso da missão. Eu estou designando esta sala de trauma como sala de combate. Zona. Ele se virou para Lisa. Você tem a com Tenente Bennet. Salve a vida dele. Lisa não perdeu um segundo. Deck, prepare-se. No pescoço. Betadine, lidocaína. Vamos lá. Nos 20 minutos seguintes, o pronto-socorro estava silêncio absoluto, exceto pelos comandos calmos de Lisa. Ela fez a incisão. Ela encontrou o veia jugular. Com mãos firmes, mãos que haviam acolhido pacientes terminais, confortados mães chorando, e limpou bagunças da cidade. Ela caminhou pelo fio para baixo em direção ao coração. Ela observou. Um monitor. Ela teve que pegar a ponta do fio, deve tocar a parede da direita ventrículo. Muito raso, não seria. Trabalho. Se fosse fundo demais, ela perfuraria o coração. E matá-lo. Avance, ela sussurrou. Para si mesma. Avance, o monitor mudou repentinamente. As ondas caóticas. Alisadas em pontas altas e fortes. Captura. Nós capturamos. Lisa respirou. Ajuste a frequência para 80. O coração respondeu instantaneamente. Bip, bip, bip. Regular e forte. Lisa garantiu a linha. E deu um passo para trás, despindo-se dela. Luvas ensanguentadas. Suas mãos começaram a só tremer agora que tudo acabou. O sargento Cole olhou para ela e assentiu com a cabeça. Que trabalho incrível, mãe. Já vi cirurgiões. Deixe escapar essa bola no campo. Você tem gelo em suas veias. Lisa se virou para olhar para o porta. Karen Alova havia desaparecido. O Dr. Miller estava olhando fixamente para o chão, mas o alívio durou pouco. As luzes na sala de emergência piscou uma, duas vezes, depois todo o hospital mergulhou em escuridão. Os geradores de emergência. Começou a funcionar com um zumbido baixo, trazendo à tona a fraca iluminação vermelha de emergência, mas os monitores do Coronel Banks piscaram e não voltou a funcionar imediatamente. Capitão Reis bateu no fone de ouvido. Comando. Comando. Câmbio. Estática. Comunicações estão congestionados, anunciou Reis, com a voz embargada. Apertado. Ele engatilhou o rifle. Eles cortaram a energia e estão bloqueando o sinal. O sinal. Ele olhou para Lisa. Eles são aqui. As luzes de emergência projetam um longo alcance, sombras sinistras pairavam sobre a sala de emergência. A chuva batia com força nas janelas como punhados de cascalho. Um ritmo implacável. Que mascaravam os sons do mundo lá fora. Quem está aqui? Perguntou Lisa, sua voz se calou. Ela se moveu instintivamente. Mais perto do paciente, verificando a bateria de reserva do marca-passo que ela tinha acabei de instalar. Estava funcionando, obrigado. Deus. O capitão Reis fez um gesto para que sua equipe assumir posições defensivas no pronto-socorro entradas. 2 homens nas portas duplas.
2 na área de ambulâncias, as pessoas que enfiem esses buracos de bala nele, Reis disse sombriamente. Nós os chamamos de sindicato. Eles são uma quadrilha de tráfico de armas que opera a partir da Europa Oriental, mas eles temos vendas aqui em Washington, D.C. O coronel Banks era infiltração profunda. Perdemos contato com ele. 6 meses atrás. Liz olhou para baixo, para o rosto magro do homem. Ele ficou na rua por 6 meses. Estava se escondendo. Reis disse que Banks é um fantasma, um agente que não existe no papel. Ele descobriu algo grande. Algo que vai até o topo da comida corrente. Ele sabia se entrasse se estivesse com frio, ele seria assassinado antes de. Poderia fazer um debriefing. Então ele se manteve discreto. Ele se misturou à multidão. Mas ele ficou doente. Lisa percebeu o bloqueio cardíaco. A exposição. Seu corpo cedeu. Reis assentiu. Ele acionou o sinalizador como último recurso. Ele sabia que isso nos traria, mas ele também sabia que isso os alertaria. Esse sinal é criptografado. Mas o sindicato tem tecnologia que pode triangulá-lo. Então, ao salvar dele, começou Lisa. Você pintou um alvo. Neste prédio, Reis terminou. Mas você fez a coisa certa. Se ele morrer, as informações em sua cabeça morrem com ele, e que a inteligência vale mais do que o PIB de um país pequeno. Nesse instante, uma lanterna. Um feixe de luz cortou a escuridão do corredor. Karen Alover voltou pisando duro em direção à sala de emergência, seguida por Mike Reynolds, o segurança. Este é inaceitável, sibilou Karen, com a voz embargada. Ecoando no pronto-socorro silencioso. O poder acabou. Os geradores estão mal dando conta do recado. Temos pacientes em ventilação mecânica no UTI. Vou chamar a polícia. Os telefones estão morta, Karen, disse Mike, com a voz embargada. Surpreendentemente firme. Telefones fixos, celulares, tudo. É um apagão total. Bem, conserte isso. Karen se voltou contra o Capitão Reis. Você trouxe isso para cá. Você e sua guerra. Jogos. Quero você fora do meu hospital. Reis a ignorou, olhando para Mike. Você é o chefe de segurança. Sim, senhor. Mike disse, endireitando-se. Quantas saídas? Nesta ala. Entrada principal, ambulância Bahia e um corredor de serviço que leva para o refeitório e a doca de carga. Mike respondeu prontamente. Tranque-os. Reis deu a ordem. Meus homens estão cobrindo na frente, mas preciso de olhos naquele carregamento doca. Não estou fazendo nada por você. Karen interrompeu. Mike, fique à direita. Aqui estou. Estou dando as ordens. Mike ele olhou para Karen. Ele olhou para Lisa. Permanecendo de pé, protegendo o coronel. Ele observou os soldados se preparando para um cerco. Com todo o respeito, senhorita Bolar, disse Mike, desprendendo o seu rádio. Cala a boca. Karen ficou boquiaberta. Com licença. Você tentou jogar um moribundo para longe. Veterano na chuva, disse Mike, aproximando-se dela, seu corpo grande e imponente sobre ela. E agora temos o mau atores cortando a energia. Eu sou um ex-fuzileiro naval, Karen. Eu sei quando a corrente de turnos de comando. Liz está comandando o médico. O capitão está correndo segurança. Você só está atrapalhando. Vá embora.
Sente-se em seu escritório e tranque a porta. Mike se virou para Reis. Eu tenho um 12. Medidor no armário de segurança e 2 caras do turno da noite que sabem como use-o para acessar a doca de carga. Reis assentiu com a cabeça, um raro sorriso surgindo em seus lábios. Bom homem. Vai. Mike saiu correndo para a escuridão. Lisa, disse Reis, virando-se para a escuridão. A atenção volta-se para ela. Precisamos nos mexer. Esta sala de emergência é um aquário. Seja o que for que entre por aquelas portas, estamos aqui como alvos fáceis. A sala de ressonância magnética, sugeriu Lisa. Imediatamente. Está no interior do prédio. Paredes grossas revestidas de cobre. Blindagem. Pode bloquear a interferência. Sinal e é defensável. Apenas um porta-pesada para entrada e saída. Mostre o caminho, Reis disse. Eles desconectaram o coronel dos monitores da muralha, confiando no monitor de transporte portátil. O sargento Cole e Reis levaram a cabeça. E aos pés da cama. Saia daqui, Reis. Sussurraram. Eles se moveram em um aperto formação através do escuro corredores. O hospital era assustador. Enfermeiros e pacientes se aglomeravam nos quartos. Sussurrando, seus rostos iluminados por o brilho pálido das placas de saída de emergência. Ao passarem pela sala de espera, Lisa viu algo que a fez sangrar. Frio. Através do vidro do principal entrada, além da chuva arriscada portas automáticas, 3 SUVs pretos tinham parou junto ao meio-fio, bloqueando ambulâncias. Homens de capa de chuva estavam saindo. Eles não estavam com pressa. Eles estavam calmos. Eles carregavam muito tempo. Objetos semelhantes a guarda-chuvas que Lisa conhecia não eram guarda-chuvas. Capitã, Lisa sussurrou. 3 horas, Reis olhou de relance. Contato frontal. Mova-se. Vá. Vá. O vidro das portas da frente estilhaçadas. Acidente. Não foi um tiro. Foi um disparo com silenciador. Redondo. O som do vidro quebrando o som era mais alto que o próprio disparo. Pegue. Cobertura. Reis rugiu, empurrando o leito hospitalar ali na esquina, assim como a parede de gesso atrás deles explodiu em uma nuvem de poeira branca. O tiroteio tinha começado. Eles correram pelo corredor, as rodas do gurney cantando lenório. Atrás deles, o afiado estalo-estalo dos fuzis das forças especiais respondeu o flip-flip suprimido do atacantes. Para a ressonância magnética. Lisa gritou, passando o crachá para abrir o pesado porta-blindada. Eles rolaram o coronel. Lá dentro. O quarto estava escuro. O enorme máquina de ressonância magnética pairava como uma rosquinha gigante. No centro. Cole, tranque a porta, Reis deu a ordem. Espere. Gritou Lisa. Ele está carregando metal. O ímã. É o ímã ligado. Sem energia. Cole ofegou. Empurrando um carrinho de suprimentos pesado contra o porta. O ímã está morto, certo? Não, Lisa, constatamos isso com horror. Os ímãs de ressonância magnética são super refrigerados. Estão sempre ligados, a menos que você os sacia. Se alguém entrar aqui com uma arma, será arrancado deles. Mãos. Reis congelou. Meu rifle. Ele sentiu o rebocador instantaneamente. O barril de metal de sua carabina estava sendo puxado em direção ao centro da máquina. Todos no chão, Lisa gritou. Tarde demais.
A porta se abriu com violência. Aberto. Um dos atacantes, um homem em um sobretudo molhado segurando uma submetralhadora arma, entrou na sala. As leis da física tomou conta. A máquina de ressonância magnética, uma 3 monstros Tesla, agarraram o submetralhadora. A arma voou para fora de a mão do homem, voando pelo ar como um míssil, e se chocou contra o furo do ímã com um ensurdecedor clango. O agressor olhou fixamente para o seu vazio. Mãos, atordoado. O capitão Reis não hesitou. Sacou a arma, uma pistola de polímero. Glock, principalmente de plástico, mas o slide e os barris eram de aço. Ele teve que lutar contra o push, mirando a 45 graus para longe da máquina. Apenas para apontar o cano bend, o agressor caiu. Não podemos filmar aqui dentro, gritou Reis, lutando para guardar sua arma enquanto o imã tentou arrancá-lo do cinto dele. As balas vão fazer curva. As armas são inúteis. Então usamos o que temos, Lisa disse, pegando um objeto pesado não magnético. Suporte de soro feito de alumínio. Ela estava em pé em frente ao coronel. A porta estava aberta. Os agressores estavam no corredor. E dentro desta sala, os mais avançados, o armamento no mundo era inútil. Ia ser uma briga corpo a corpo. No escuro. E Lisa Bennett, a enfermeira, vindo de Washington, D.C., estava pronto para lutar. A ressonância magnética. A suíte era um túmulo de silêncio, exceto por o ritmo tum-tum do coração do coronel no monitor portátil e a respiração pesada dos 3 defensores. As leis de engajamento mudaram instantaneamente. Os atacantes no corredor, percebendo suas armas principais eram inúteis dentro do campo magnético, eles hesitaram, mas eram profissionais. Eles não recuaram. Eles guardaram as armas. Suas armas de porte sacaram facas de combate, cerâmica ou titânio, não magnético, mortal. Cole, fique com o paciente. O capitão Reis gritou, Lisa, fique atrás. A passarela. Se eles passarem por mim, você faça o que for preciso para mantê-los afastados. Bancos. 2 homens arrombaram a porta. Eles moviam-se baixo e rápido, as lâminas reluzindo em a luz tênue do corredor, espalhando-se. Reis conheceu o primeiro com uma eficiência brutal que Lisa só tinha visto em filmes. O soldado desviou-se para o lado. Um corte em sua garganta agarrou o pulso do agressor e usou o próprio pulso do homem. Impulso para jogá-lo de cara na água a carcaça de plástico da máquina de ressonância magnética. Ouviu-se um estalo repugnante de osso. O segundo atacante avançou para cima de Cole. Cole, incapaz de deixar o coronel do lado, usou a única arma que tinha. O banqueta pesada de alumínio não ferroso usada para o técnico de ressonância magnética. Ele balançou como um taco de beisebol. O metal ressoou contra as costelas do agressor, fazendo-o cambalear. Voltou. Mas um terceiro homem entrou. Ele era maior que os outros, e ele tinha uma faca. Ele tinha um cacetete. Ele ignorou Reis e seguiu direto para Lisa e o coronel. O coração de Lisa martelava contra suas costelas. Ela não era uma soldado. Ela era uma mãe de 45 anos. 2, mas ela também era enfermeira da emergência. Sabia exatamente como o corpo humano funcionava. E como desligá-lo. Como o homem avançou, tentando alcançar os fios conectados. Para o coronel Banks, Lisa não tentou, ela deu um soco nele. Ela pegou um recipiente de ressonância magnética. Fluido de limpeza seguro da bancada e borrifaram diretamente nos olhos dele. O homem rugiu, golpeando cegamente seu próprio braço. Rosto.
Liz entrou, não saiu. Ela enfiou o polegar com força no ponto mole abaixo do queixo, o seio maxilar corroído. Foi uma manobra vagal. No pronto-socorro, eles useiam com cuidado para diminuir a velocidade de um carro em corrida. Coração. Usado com força máxima, poderia a pressão arterial cair instantaneamente, causando síncope. Os olhos do homem reviraram. Seus joelhos ele cedeu. Desabou no chão. Inconsciente antes de atingir o lenório. Boa jogada, inquilino desocupado. Duelo, Cole gritou, chutando a faca para longe do homem que ele acabará de derrubar. Reis terminou o primeiro agressor com uma chave de braço, deixando o corpo inerte cair. Livre. Tranque aquela porta novamente. Eles empurraram o carrinho de suprimentos pesado de volta ao lugar, encaixando-o sob a alça. Lisa correu de volta ao coronel. A comoção tinha aumentou sua frequência cardíaca, mas o marca-passo estava segurando. Seus olhos estavam abertos. Coronel, sussurrou Lisa, inclinando-se para perto dela. Você consegue me ouvir? Arthur Banks olhou para ela. Sua visão estava turva, nadando ora em foco, ora desfocado. Ele viu uma mulher em esfoliantes, seu rosto sujo de fuligem, olhos feroz e determinada. Agarra. Banks resmungou, sua mão tateando em direção ao seu. Cintura. Minha bota. Liz olhou para Reis. O capitão assentiu com a cabeça. Lisa desamarrou bota de combate enlameada do coronel. Dentro, preso com fita adesiva à lingueta de couro, havia um microcartão SD, não maior que uma unha. Pegue, ofegou Banks. Protocolo Archer é uma lista. Uma lista de quê? Perguntou o Reis. Aproximando-se. Traidores, Banks sussurrou, o esforço esgotando. Senado, Pentágono. O sindicato não são apenas traficantes de armas. Eles são donos. Metade de Washington, D.C. Eles compraram. Lisa sentiu um arrepio que nada tinha a ver com lá fora, uma chuva fria. Isso não era apenas uma missão de resgate. Isso foi um golpe de Estado. Prevenção. Eles sabem que eu tenho isso. Os bancos disseram que eles não vamos parar até que este prédio vire cinzas. Você terá que fazer o upload. Servidor seguro só Vans. Não conseguimos sinal. Reis disse que estão congestionando tudo. O telhado. Banks disse, link ascendente de satélite no helicóptero de resgate médico. Se ele pousar. De repente, um baque surdo sacudiu a porta. E depois outro. Os atacantes estavam usando um ariete. A carroça gemeu sob o peso. A pressão. Não podemos ficar aqui, disse Cole. Disse, olhando para o relógio. Eles vão para invadir em menos de 1 minuto. E se eles não podem atirar em nós, eles vão nos queimar. Fora. Como se estivesse no que, o cheiro de fumaça começou a flutuar por baixo da porta. Incendiários. Reis praguejou. Eles estão incendiando o corredor. A fumaça vai matar o coronel. Antes que o fogo se alastre. Liz olhou para a máquina de ressonância magnética. Então ela olhou para as costas. Parede da suíte. Era uma vista-janela para a sala de controle feita de vidro blindado espesso. A sala de controle, Lisa disse que tem um sistema de ventilação separado. Sistema para o técnico e possui um porta que dá acesso ao corredor principal perto dos elevadores. O vidro é à prova de balas. Reis perguntou. Não. Lisa disse, sentindo o oxigênio pesado.
tanque que ela havia usado antes. Mas isso quebra se você bater com força suficiente. Reis assentiu com a cabeça. Cole agarrou o coronel. Lisa, quebre o vidro. Estamos nos mudando para o telhado. Lisa balançou o tanque com toda a sua força. Talvez. O vidro estilhaçou. Eles levantaram o coronel pela janela. A fumaça já começa a engrossar no quarto. Atrás deles. Eles se espalharam pela sala de controle, depois para os fundos corredor. O ar aqui era mais puro, mas o som distante de tiros estava ficando cada vez mais alto. Mais alto. A batalha por St. Jude's foi espalhando-se. Os corredores do hospital estavam banhados pelo brilho vermelho sinistro de luzes de emergência. Lisa liderou a equipe. Em direção aos elevadores de serviço, únicos que funcionam com energia de reserva. Elas se moveram. Rápido, as rodas da carroça zumbindo sobre o lenório. Enquanto eles contornavam o canto perto dos vestiários, eles quase colidiu com uma figura encolhida contra a parede. Era o Dr. Greg Miller. Ele estava sentado no chão, segurando um braço sangrando, seu jaleco de laboratório manchado e arruinado. Ele estremeceu. Reagiu violentamente ao ver a equipe tática. Não atire! Miller gritou, tentando se levantar. De volta. Greg, Lisa fez uma pausa, ajoelhando-se ao lado. Ele. O que aconteceu? Eu estava tentando. Até a saída. Miller gaguejou, suando, escorrendo pelo seu rosto pálido. Um homem em um sobretudo. Ele atirou em mim. Apenas um tiro de raspão. Eu me escondi aqui. Lisa verificou rapidamente o ferimento. Foi um arranhão superficial. Nós estamos indo para o telhado para resgate. Venha conosco. Miller olhou para os soldados, então, diante do coronel Banks inconsciente. Seus olhos se moveram nervosamente. O telhado. Tem certeza. Talvez o porão seja mais seguro. Não havia outra opção, disse o capitão Reis, fazendo sinal para a equipe se mover. Vamos lá. Eles puxaram Miller para cima. Mas enquanto Lisa caminhou em direção aos elevadores, percebeu algo. Miller não estava apenas tremendo de dor, ele estava apavorado. E através do tecido fino de seu uniforme e bolso, uma luz suave e rítmica estava pulsando. Lisa parou. Greg, por que seu telefone está funcionando? Miller congelou. Os bloqueadores de sinal cortaram todos os sinais, disse Lisa. Sua voz baixou para um sussurro. Meu telefone é um peso de papel. O rádio do capitão é morto. Então por que sua tela está acendendo? Reis girou, com o rifle em punho. Instantaneamente. Mãos lentamente, Miller tremeu, puxando um fogareiro barato. Celular flip. A tela exibia uma nova mensagem de texto. Alvo se movendo para elevadores. Corte-os. O silêncio era ensurdecedor. Você, Lisa sussurrou, olhando fixamente ao homem com quem ela havia trabalhado por anos. Você disse a eles onde estávamos. Eu não sabia. Miller caiu em prantos. Eles me ofereceram $50.000 só para sinalizar admissões militares. Eu tenho dívidas, Lisa. Eles disseram que eram apenas empreiteiros, procurando por soldados desertores. Eu não sabia. Eles atacariam o hospital. Você vendeu um paciente, disse Lisa, com sua voz tremendo de nojo.
Vocês nos venderam. Ele me ameaçou de morte, soluçou Miller. Eu precisava atualizá-los. Hayes agarrou Miller. Agarrou-o pela gola e o jogou contra o chão. O muro. Você comprometeu o nosso extração. Graças a você, existe um esquadrão da morte esperando lá em cima. Eu posso resolver. Isso mesmo, implorou Miller. Posso mandar uma mensagem para eles, volte. Conte a eles. Diga a eles que você foi para o morgue. Hayes olhou fixamente para ele. Faça isso. Tipo. Mudou de rumo. Indo para o submarino. Miller digitou a mensagem com os olhos trêmulos. Dedos e clicou em enviar. Hayes imediatamente arrancou o telefone e o esmagou com força. A bota dele. Cole, pegue o distintivo dele para o ignore, ordenou Hayes. Miller, encontre um buraco e esconderijo. Se sobrevivermos, você está a ir para a prisão. Eles deixaram o médico chorando no corredor e empurrou a maca para dentro do elevador de serviço. Liz apertou o botão. Para o teto. O carro começou a subir. 4º andar. 5º andar. Prepare-se, disse Hayes, checando seu arma. Esse texto poderia ter nos comprado 30 segundos, mas quando essas portas se abrirem, vai ficar barulhento. Ele olhou para Lisa. Tenente Bennett, mantenha o gourmet baixo. Mova-se para trás das unidades de ar-condicionado. Nós atrairão o fogo deles. E você? Lisa perguntou. Hayes sorriu, um sorriso malicioso, expressão destemida. Somos Delta. Nós não morra facilmente. Jim. As portas deslizaram. Abre-se para um mundo de vento e chuva. O telhado estava um caos, uma tempestade. Mas através em meio ao aguaceiro, Lisa viu a salvação. Helicóptero Blackall modificado para camuflagem pairando a poucos centímetros do heliporto, seus rotores cortando o ar. Mas entre eles e o pássaro, 4 figuras escuras saiu das sombras dos chaminés de ventilação. O desvio não tinha ocorrido e enganou a todos. Continua, rugiu Hayes. Ele e Cole saíram correndo do elevador. Seus rifles silenciados tossindo. Tip, tip, tip. Lisa permaneceu abaixada, empurrando a pesada maca com tudo que ela tinha. As balas ricochetearam no concreto. A centímetros dos pés dela, mas ela estremeceu. Manteve os olhos fixos no porta do helicóptero. Movam-se! Movam-se! A tripulação, o chefe gritou, acenando para que ela avançasse. Um atirador os flanqueou, erguendo sua arma. Em Lisa. Hayes viu. Ele não tinha um tiro livre, então ele fez a única coisa que podia. Ele se jogou na linha de fogo. Hayes grunhiu quando uma rodada bateu com força na placa peitoral dele, derrubando, ele recuou. Mas ele se levantou rapidamente. Instantaneamente, disparando sua arma secundária e deixando o agressor cair. Vai, Lisa! Hayes gritou. Sangue manchando seus dentes. Ela alcançaram o helicóptero. Mãos fortes agarrou o coronel e o puxou à força. A bordo. Lisa foi a próxima a ser içada, aterrissando. Com força no chão de metal molhado. Ela olhou. Cole estava arrastando o capitão Hayes de volta. Em direção à porta aberta enquanto estava deitado fogo de supressão. O artilheiro da porta abriu. Até os burcês da Minigo mastigando o telhado e forçando mercenários do sindicato devem se jogar no chão para se proteger. Cole lançou fumaça na cabine e mergulhou. Atrás dele.
Livre. Vá. Vá. O helicóptero fez uma curva acentuada, dando um solavanco para dentro. O céu. Liz observou o hospital. Encolher abaixo deles, as luzes vermelhas do ambulâncias desaparecendo na distância. Ela olhou para o capitão Reis. Ele estava agarrando o peito, fazendo uma careta, mas ele deu-lhe um sinal de positivo. Eles estavam vivos. A voz do piloto crepitou sobre o fone de ouvido. Comando, aqui é o Dash-Off 1. Pacote seguro. A caminho de Andrews. A pausa. Então uma voz fria e mecânica interrompeu. Eminência, tire a poeira de 1. Isto é tráfego aéreo. Controle. Você não está autorizado a Andrews. Pouse imediatamente no setor 4 ou você ficará noivo. O piloto foi pálido. Isso não é a ATC. Esse sinal é vindo de cima de nós. Um alarme estridente. Encheu a cabine. Chore, chore, chore. Míssil travado. O piloto gritou. Aguenta firme. Eles ainda não estavam fora da luta. Eles eram a presa. O gavião preto deu um solavanco violento para a esquerda, fazendo uma curva. Com tanta força que Lisa sentiu o estômago revirar. Nos sapatos dela. Bocas de sino, bocas de sino, bocas de sino, o piloto gritou. Uma série de clarões cegantes. Explosões de magnésio branco irrompiam do lateral do helicóptero, riscando o céu pela noite chuvosa como caindo estrelas. Um segundo depois, um míssil. Deixando um rastro de fogo, o rugido passou por porta aberta, sem o rotor de cauda por a poucos metros. Detonou contra o clarões em um estrondo ensurdecedor de trovão e luz. O helicóptero estremeceu com a onda de choque, caindo 15 metros antes do piloto conseguiu retomar o controle da aeronave. Eles erraram, gritou Cole, agarrando-se à fita. Mas elas estão travando novamente. Não consigo me livrar de um drone com essa carga útil. O piloto gritou de volta. Estou sentado, pato. Liz olhou para o coronel Banks. Ele estava acordado, com os olhos fixos no teto da cabine, ouvindo a morte prego do receptor de alerta de radar. Ele mete a mão no bolso e tira o cartão micro SD. Capitão, Dentes disse, com a voz fraca, mas imponente. Se formos afundar, você engole isso. Reis balançou a cabeça, com sangue manchando seu corpo. Dentes. Não vamos cair, coronel. Reis acionou seu fone de ouvido, ignorando canais congestionados e transmissões no abrir frequência de emergência. Mayday, Mayday. Isto é tirar a poeira de 1 de verdade. Sob fogo cruzado no setor 4. Nós temos o pacote Archer. Solicitando transporte aéreo imediato. Suporte. Estática. Então, uma voz fria e calma. Corte o ruído. Tire o pod 1. Este é o líder da víbora. Olhe para cima. Liz olhou pela janela. Acima do nuvens de chuva, 2 explosões sonicas se estilhaçaram no ar. 2 F-16 Fighting Falcons rasgaram o céu. Através do céu noturno. Seus pós-combustores brilhando como olhos de fogo. Viper 2, acione Bandit, disse a voz. Ordenado. Um dos jatos fez uma curva, disparando um míssil ar-ar. Um rastro de luz. Conectado com o drone invisível espreitando nas nuvens acima deles. Uma enorme bola de fogo iluminou Washington, DC horizonte. Splash 1, o piloto relatado. Tira a poeira de 1. Você está livre até o Pentágono.
Nós te acompanharemos até em casa. Lisa recostou-se no assento, lágrimas de alívio se misturando com a fuligem no rosto dela. Cole bateu palmas no rosto dela. Ombro. Eu te disse, tenente, nós não morram facilmente. 10 minutos depois, eles pousou no heliponto em Pentágono. Os rotores mal tinham parado de funcionar, girando quando uma equipe médica cercou aeronaves. Mas eles não estavam sozinhos. Em pé na chuva, ladeado por uma dúzia de pessoas. Fuzileiros navais, era o general Marcos Valance. Ele não parecia um burocrata. Ele parecia como um homem que estava pronto para rasgar o aparte, para proteger seu povo. Como eles descarregaram o coronel Banks, o general ele caminhou até a maca. Ele a agarrou. A mão do banco. Bem-vindo de volta, Arthur. Vance disse baixinho. A lista, Banks sussurrou, entregando o pequeno cartão. Está tudo aí. Vance pegou o cartão. Ele cerrou os dentes. Então, esta noite nós. Limpe a casa. O general então se virou para Lisa. Ela estava molhada, ensanguentada e exausta. Ela não parecia em nada com uma soldado, mas ela se manteve firme. Vance fez uma saudação militar. Uma saudação precisa e perfeita. Saudação. Os fuzileiros navais ao redor o seguiram. Terno. Senhorita Bennet, disse Vance, baixando a mão. Você desobedeceu a uma encomenda diretamente do seu hospital. Administrador. Você agrediu um segurança-guarda. Você realizou ação não autorizada. Cirurgia e você destruiu uma máquina de ressonância magnética vale 2 milhões de dólares. Lisa engoliu em seco. Sim, senhor. Vance sorriu. Melhor ainda. Enfermagem que eu já vi. As manchetes do escândalo Archer abalou a nação. Levou à prisão de 3 senadores, 2 funcionários do Pentágono e o desmantelamento da célula de Washington do sindicato. Dr. Greg Miller foi preso no Canadá fronteira tentando fugir com uma sacola de dinheiro. Ele está cumprindo pena de 20 anos. Por conspiração e por colocar em risco a vida das pessoas. Karen Alover foi demitida na manhã após o incidente. O Conselho Administrativo do Center. Jude não trate com gentileza um administrador que tentaram expulsar um condecorado com a medalha de honra que estava à beira da morte. Destinatário. Quanto a Lisa, ela não perdeu seu trabalho. Na verdade, ela não conseguia andar. Pelo pronto-socorro sem que ninguém o impedisse para apertar a mão dela. Mas ela não ficou em St. Jude's por muito mais tempo. Em um dia ensolarado. Na terça-feira, Liz entrou em seu novo escritório. A placa na porta não disse a enfermeira-chefe. Estava escrito, Lisa Bennet, diretor de treinamento médico, Walter Reed, Centro Médico Militar Nacional Centro. Ela sentou-se, pegou uma pasta, e sorriu. O telefone tocou. Diretor Bennet, disse a voz do outro lado da linha. Disse, temos um caso crítico a caminho. Precisamos que você fique de olho nisso. Lisa agarrou seu estetoscópio. Estou a caminho. E essa é a história de como uma enfermeira se posicionou. Sua posição contra um hospital, uma traidora médico e um exército mercenário para salvar a vida de um herói. Lisa provou que você não é preciso distintivo ou arma para ser um guerreiro. Às vezes, tudo o que você precisa é de um estetoscópio e a coragem de dizer não. Se esta história te deixou na expectativa de se você se sentou aqui, por favor, clique no botão curtir. Isso ajuda a divulgar essas histórias para mais pessoas.
E se você acredita que nossos enfermeiros e veteranos merecem o máximo respeito, compartilhe este vídeo com um amigo. Não se esqueça de se inscrever e ligar para o toque para que você nunca perca uma história real heroísmo na vida. O que você teria feito se estivesse em os sapatos da Lisa? Você teria arriscado os seus carreira para salvar um estranho? Me avise nos comentários abaixo. Obrigado por assistindo e fique